Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, professora de Ciências. Daremos continuidade com nossos assuntos do livro, capítulo 10, tá? O assunto de Física, Ondas e Sons, lá na página 106. Então, vamos lá. Ouvir um rádio, usar o controle remoto da TV, falar ao celular, escutar música, utilizar o alarme do carro, ligar o forno micro-ondas. Todas essas situações são possíveis devido à propagação de ondas. Apesar de termos dado exemplos somente de ondas invisíveis ao olho humano, há também ondas que nós podemos visualizar, como as ondas do mar, e aquelas que podemos até provocá-las, como a corda de um violão ou até pulando corda. Conceitos e características de uma onda. As ondas transportam energia sem transportar matéria e podem originar tanto em meios materiais quanto no vácuo. Podemos, portanto, gerar uma onda quando efetuamos uma perturbação em algum meio, fazendo-se um movimento rápido vertical na extremidade de uma corda, formamos uma onda, pois estamos promovendo a perturbação no ar. Quando a água de um lago ou de um mar é tocada, propagam-se ondas através de sua superfície. Mas, enfim, o que é uma onda? Ondas são movimentos oscilatórios que se propagam em um meio, material ou não. Nesses movimentos, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria. Tipos de onda. Existem dois tipos, as mecânicas e as eletromagnéticas. A gente vai falar um pouco sobre cada uma. Então vamos lá. Ondas mecânicas resultam da deformação provocada em meios materiais, transportando apenas energia mecânica. Lembrando que é a cinética ou a potencial, velocidade ou de altura, né? Assim, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Exemplos: onda do mar e as ondas sonoras. As ondas eletromagnéticas resultam de vibrações de cargas elétricas transportando energia e não dependem do meio em que se encontram. Por isso, as ondas eletromagnéticas que se propagam em determinados meios materiais são capazes de se movimentar no vácuo, como, por exemplo, as ondas do rádio e TV, as luzes, o raio-x. Né? As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo com uma velocidade bem próxima a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Os elementos de uma onda. As ondas têm elementos bem distintos. Então, para melhor entendê-los, precisamos então classificá-las quanto sua natureza, tipo de propagação e ao tipo de energia que é transportada. Então, vamos lá. Quanto ao tipo de propagação, elas podem ser classificadas como ondas transversais, que são aquelas que possuem a direção e o movimento no sentido perpendicular à direção, ou seja, direção, vamos supor que seja para cima e para baixo, e o sentido ou indo para a esquerda ou indo para a direita, certo? Ondas longitudinais são aquelas que a direção do movimento vibratório, coincide com a direção da propagação, certo? Ondas unidimensionais são as energias, né, que propagam-se linearmente, como a corda, né, que é um meio unidimensional. Ondas bidimensionais é a energia que se propaga superficialmente, como na superfície da água, que é um meio bidimensional. Ondas tridimensionais é a energia que se propaga no espaço, que é um meio tridimensional, como as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas, né, que são as ondas luminosas. Assim, então, percebemos que existem numa onda os elementos básicos.
vamos lá. Comprimento de onda, vale de onda, crista de onda, amplitude e também embaixo ali, ó, outro comprimento de onda. Então, vamos lá. Vamos entender o que é cada um. Amplitude corresponde à altura da onda, certo? Onda, certo? O vale da onda é justamente o ponto mínimo da amplitude. E a crista da onda é justamente o ponto máximo daquela onda, tá? Comprimento da onda é justamente a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas. No caso aqui, ó, essa de cima é o comprimento de duas cristas, né? Porque tá aqui, ó, ponto maior, meu ponto lá de cima, né? O meu ápice, né? Tá aqui, ó, a diferença entre dois pontos. Ou o comprimento de onda vindo de baixo, tá? Que é a diferença entre os dois vales. Certo? Então, vamos lá. Uma coisinha aqui para nós não esquecermos, tá? É em relação à frequência e período. Frequência é a quantidade de vezes em que a onda vibra por uma unidade de tempo, certo? Normalmente a gente calcula ele em 1 segundo. E período é o tempo em que a onda leva para concluir aquela vibração, certo? A relação entre os dois é justamente, ó, a frequência é 1 dividido pelo período, que é o T de tempo, né? E o tempo é 1 dividido pela frequência, certo? A sua unidade, né, a unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz, ok? E isso equivale ao número de oscilação de onda em 1 segundo. Velocidade da onda é calculada igualmente como velocidade de um movimento, né? Velocidade é o espaço sobre o tempo, certo? Do mesmo jeito se calcula. Então, agora vamos para as ondas sonoras. O som pode ser compreendido como resultado da vibração de corpos materiais, como nossas pregas vocais, que se propagam através das partículas do meio, o ar, né? Nossas orelhas, por exemplo, são aparelhos acusticamente adaptados para perceber essas vibrações sonoras. O que acontece? O tímpano, né, é uma leve membrana que, quando nós falamos, o nosso som, ele se propaga, certo? Ele se propaga e faz tremer aquela membrana. Então, aqui, ó, esta começa a vibrar até captar a frequência das ondas, transmitindo ao cérebro pelo nervo auditivo, que logo em seguida faz o organismo do humano detectar a sensação fisiológica chamada de som, certo? A orelha humana, né, normalmente ela consegue captar frequências de ondas sonoras que vão de 20 Hz até 20.000 Hz, né? Então, abaixo desse som é chamado de infrassom e acima de 20.000 é chamado de ultrassom. Então, agora nós vamos para algumas outras características, né, em relação ao som. A altura do som, né? Quanto maior a frequência, o som é o mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave é o som, certo? Em geral, notamos que os sons mais graves na voz dos homens. Na mulher, o som é um pouco mais agudo. Intensidade. Quanto maior a amplitude, maior é a intensidade, né? Então, quanto mais alto for essa volta aqui, essa voltinha, sair daqui e fazer essa volta, né? Maior é a intensidade, certo? Então, aqui, ó,
daqui até aqui, ó. Quanto maior for esse espaço aqui, né, maior é a intensidade, certo? Quanto menor, menor a sua intensidade. O timbre, né, qualidade que permite diferenciar dois sons na mesma altura, mesma intensidade, só que em fontes distintas. Cada material produz uma série de ondas, né? Essas ondas, cada um tem o seu som. Então, cada um tem o seu timbre, certo? Reflexo das ondas sonoras, chamado de eco, né? Pode ser compreendido como a propriedade das ondas sonoras, a reflexão. Assim, o som é capaz de, ao incidir sobre o meio material e encontrar um obstáculo, ou seja, um muro, por exemplo, faz o caminho inverso e é refletido, certo? Então, o que acontece? Quando a gente está na frente de uma caverna, né, que é cheio de caminhos, o que acontece? O som, ele bate na parede e vai em outro sentido. Logo, esse choque faz com que haja um reflexo do som, fazendo com que aconteça o eco, certo? Então, nós finalizamos o nosso assunto, né, sobre som. E para casa fica a página 111 e 112, né, a parte de ciências e reflexão. Tá bom? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.